Hoje algo diferente, nós vamos para uma palestra, não é? Não é necessariamente uma pregação, mas que também não foge uma pregação. E mesmo sendo uma palestra, eu gosto de trazer uma base, né? A gente precisa estar firmado na palavra de Deus para poder falar alguma coisa. A gente não pode falar daquilo que nós achamos pura e simplesmente, mas precisamos falar daquilo que o Senhor nos fala, sem distorcer a palavra de Deus. Cuidado, nós estamos hoje no mundo em que somos tentados constantemente a distorcer a palavra de Deus, até nós que temos uma familiaridade com ela. Se é para distorcer a palavra de Deus, é melhor que nós silenciemos como Maria. É melhor que a gente fique em silêncio do que a gente possa emitir alguma opinião que não seja aquilo que Deus quer. Por isso que eu convido vocês a pegar a Bíblia aí em João capítulo 6, versículo do 53 ao 58. Evangelho de João capítulo 6, versículo do 53 ao 58. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis a vida em vós. Quem se alimenta com a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por meio do Pai, assim aquele que de mim se alimenta viverá por meio de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e no entanto morreram. Quem se alimenta com este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Queridos, por que eu trouxe esse texto hoje? A minha palestra tem como tema Maria, mulher eucarística. Maria, mulher eucarística. Parece uma temática tão fácil, porque na nossa concepção, a Eucaristia é um pedaço de pão, a Eucaristia é trigo, ou ainda, talvez, para alguns, a Eucaristia seja algo mais. A Eucaristia seja o pão e o vinho, as oblatas, as ofertas apresentadas, que se transformam no corpo e no sangue de Jesus. A Eucaristia também é uma espécie de continuidade da aliança do passado, do povo que desde há muito já participava da Páscoa do Senhor. A Eucaristia é a expressão pascal. E por aí vai, se a gente for questionar, for perguntar a cada um de vocês o que é Eucaristia, cada um tem uma particularidade de falar da Eucaristia. Mas o que dizer de Maria, mulher eucarística? Porque é tão complexo falar de Maria, mulher eucarística. Porque Maria, ela é uma mulher eucarística, já dizia o São João Paulo II, antes mesmo de Jesus se dar como pão, né? Maria já é uma mulher eucarística antes
de comer a carne de Jesus. Nós ouvimos no Evangelho de João 6, que eu acabei de ler, João falando sobre o pão que é Jesus. E para a gente entender por que Maria é uma mulher eucarística, nós precisamos então saber o que é Eucaristia ipsis literis, na sua essência, sem muitos apetrechos. Então vamos lá. Eucaristia deriva de uma palavra grega que quer dizer, na sua essência, na sua raiz, conhecimento ou ação de graça. Então veja, a essência da palavra Eucaristia é conhecimento, é ação de graça. Conhecimento, a gente só ama se a gente conhece. O amor, eu já preguei tanto sobre isso. Você jamais vai amar alguém se você não conhecê-lo ou conhecê-la. Isso acontece com você e com a sua família. Você só ama os seus filhos, só ama seu esposo, só ama sua esposa, porque você conhece. Então, nesse sentido de conhecimento, Maria é, por excelência, uma mulher eucarística. Porque antes do verbo tornar-se pão, antes da palavra de Deus tornar-se carne no seio da Virgem Maria, ela conhecia a palavra. Maria era uma mulher profundamente conhecedora da palavra de Deus. Diácono, prove que Maria conhecia a palavra de Deus. Prove. Como? Na Bíblia, no Magnífica. Quando Maria canta o Magnífica, ela expressa um salmo, ela expressa uma oração que a muitos era conhecida. Então isso é um sinal que Maria era uma mulher devotada, era uma mulher que vivia já aos pés do Altíssimo. Era uma mulher que tinha conhecimento dos feitos de Deus na história, e era uma mulher que esperava o Messias. É bem verdade que ela não esperava que o Messias nascesse dela. Não, Maria nunca teve esse desejo, essa esperança, porque Maria é uma mulher humilde. Aqui está, meus irmãos, o gancho da palavra para essa tarde de hoje para nós. Humildade. A primeira palestra que eu cheguei já no final, e eu gostaria tanto de ter chegado no início, que era sobre o chamado, o Irino fez brilhantemente. Eu não sei se ele no início falou sobre, mas na medida que ele falava ali, me tocava no meu coração também de puxar um pouco dessa palestra dele, para que a gente pudesse, fazer uma junção das duas, e quem sabe da terceira quando o Padre Jean vier, porque tudo vai ser uma sequência para culminar em algo que precisa ser colocado em prática na nossa vida. Não adianta a gente vir aqui só para cantar parabéns para os homens do texto dos 16 anos. Eu não estou aqui só para isso. A gente não veio aqui só para comer bolo, somente para viver essa tarde. Mas nós viemos aqui para, diante do que aqui é falado, da palestra que são transmitidas, a gente colocar na nossa praticidade, colocar na prática. Nós viemos aqui para aprender. E não adianta se nós aprendermos e a gente não praticar nada, não é? Então veja, a primeira palestra que eu vi falava sobre o chamado de Maria. Ele falava assim: nós somos chamados. Sim, tá, nós somos chamados, mas e aí? O que é que você fez com o seu chamado? E o que é que Maria fez com o chamado dela? Nós precisamos nos colocarmos em paralelo com Nossa Senhora, já que nós nos decidimos ser homens do terço. Nós vestimos a camisa do terço, Nós queremos ser igual a Nossa Senhora. Homem do terço quer dizer isso, que tem Maria como símbolo, como aquela que une ao Filho.
Então Maria é uma pessoa humilde. Para que nós vivamos a Eucaristia, nós precisamos ser humildes. A Eucaristia é um conhecimento, uma ação de graça. Eu preciso ser humilde para me abrir a essa ação da graça de Deus em mim. E na medida em que eu vou abrindo-me à graça de Deus, eu vou conhecendo, vou me aprofundando, eu vou me tornando cada vez mais íntimo. A Eucaristia também é chamada de comunhão, né? A Eucaristia, a gente tem 3 maneiras de chamar esse sacramento aqui na igreja. Nós chamamos comunhão, chamamos Eucaristia e chamamos de hóstia. Não é assim? Então, Eucaristia, conhecimento, ação de graça. Comunhão, união, uma intimidade profunda. Sabe, para vocês entenderem melhor o que é uma comunhão, eu vou falar da vida matrimonial entre os cônjuges, entre você e sua esposa. Aqui está a maneira mais fácil de você compreender o que é uma comunhão. É um homem e uma mulher no seio da família. Uma comunhão não pode se dar entre um homem e uma mulher que não gera família. De uma maneira errada, um homem e uma mulher que convivem em caso. Uma comunhão não se dá num caso, uma comunhão se dá num sacramento. Por isso a Eucaristia, ela se faz comunhão quando nós sacramentamos. E é por isso que quem não vive o sacramento, por exemplo, do matrimônio, não comunga da Eucaristia, porque as duas têm uma ligação profunda. Observem que a comunhão de Maria com o Espírito, quando o anúncio do anjo a Maria diz: o Espírito do Senhor virá sobre ti, e aquele que nascer será o Filho do Altíssimo. Então, a comunhão com Deus é um verdadeiro casamento com Deus. Maria é a mulher eucarística por excelência, porque ela é a esposa do Espírito Santo. Entende? E meus irmãos, isso é tão belo. Veja, alguns teólogos da igreja, grandes teólogos da igreja, vão dizer que isso é tão particular de Maria, que aquele sim de Maria, o fiat, sim, eis aqui a escrava do Senhor, é exatamente o seu amém na hora que você recebe a Eucaristia, na hora que você comunga o corpo de Cristo. Quando o ministro da Santa Eucaristia, seja ele ordenado ou extraordinário, ele eleva até você a hóstia, ele diz o corpo de Cristo, você diz amém. O seu amém é o mesmo sim da Virgem Maria. Naquele momento da Santa Missa, no momento da Eucaristia, que você vem, que você se aproxima do altar, talvez nunca você tenha pensado em viver essa realidade, mas hoje, para você, principalmente você, homem do terço, eu estou dizendo, quando você for para a fila da Santa Eucaristia, lembre-se
dessa palavra que você vê agora, você está sendo convidado, assim como Maria, a viver uma intimidade com Deus. E na hora que você diz amém, é a própria Virgem Maria que diz o sim diante de Deus. E aí? E aí? O que fazer depois disso? O que é que acontece depois que eu me torno um com Deus? Porque veja, quando um homem e uma mulher se entrelaçam ou se enlaçam no matrimônio, eles tornam-se um só. Não é mais duas carnes, é uma só carne. Naquele momento de Maria, o corpo de Maria tornou-se o corpo de Jesus. Eu acho tão bonito isso, e ao mesmo tempo eu fico tão preocupado, se é que eu posso usar essa expressão, com os nossos irmãos e outras denominações que não reconhecem Nossa Senhora, que não tem Maria como mãe nem como alguém importante de sua igreja, que desprezam Nossa Senhora porque eles valorizam tanto Jesus, mas de quem é o corpo de Jesus senão de Maria? De quem é o sangue de Jesus senão o sangue de Maria? No processo biológico humano, nós somos compostos dos genes masculinos e femininos. Eu tenho parte da minha mãe, eu tenho parte do meu pai. Se tirar o meu DNA, vai ver que tem lá, consta lá que eu sou filho do Antônio Francisco de Oliveira e da Lindalva da Rocha Oliveira. Mas se você for pegar o sangue do Santo Sudário, não vai ter o sangue nem de Deus, porque Deus não tem sangue, e nem vai ter o sangue de José, porque José não coabitou plenamente com Maria. Ela é a esposa do Espírito Santo. Então o sangue de Jesus, o DNA de Jesus é 100% mariano. Não se separa Maria de Jesus, jamais. Certa vez eu pregando no Pentecostes, agora me lembrei, eu falava sobre isso, né? Porque está escrito lá em Mateus sobre o que Deus uniu, não separe o homem. E eu falava sobre isso, como que a gente quer separar Jesus de Nossa Senhora, como que alguns irmãos querem separar Maria da igreja, tirar ela de fora, de lado. Que não separe o homem aquilo que Deus uniu, e é Deus que uniu a terra e o céu na pessoa da Virgem Maria. E isso acontece através da Eucaristia, do conhecimento, da ação de graça. Isso acontece também da perfeita comunhão, da união comum. A partir daquele momento, Maria, ela deixa de lado as suas vontades, os seus planos. Naquele momento em diante, os planos agora são os planos de Deus. Meus irmãos, olhemos para Nossa Senhora. Esse tempo clama-nos a olhar para Nossa Senhora, porque nós estamos vivendo num tempo de um egoísmo tão grande, onde as pessoas têm olhado simplesmente para si. A gente tem andado igual aqueles jumentos, sabe? Que botou aqueles tapa-olhos do lado e que só olha na direção, não é nem da frente, é de baixo, porque nós só olhamos para nós mesmos, para o nosso caminho. Nossa Senhora, ela largou todos os seus sonhos. Você acha que Nossa Senhora não tinha sonhos? Uma menina de aproximadamente seus 15 anos de idade, quantos sonhos tem uma jovem? Para construir uma família, quem sabe, ou mesmo ser devotada à religião.
Quantos planos que se faz uma garota ou um garoto, uma jovem, um jovem. Nossa Senhora tinha também seus planos. Ela não era uma pessoa aleatória, uma pessoa como a gente vê os nossos jovens hoje, parece que não sabe de nada, são tudo à toa. Nossa Senhora não era à toa. E era uma mulher da palavra, conhecedora profundamente. Mas na hora que o anjo lhe chama, essa foi a primeira palestra, que o anjo o convida, traz para ela o convite do alto céu, ela diz: eis aqui a escrava do Senhor. E ela continua: faça-se, fiat, faça-se conforme a tua palavra, conforme a palavra do Senhor. Será que depois do chamado a gente está fazendo isso? Nesses 16 anos de texto dos homens, eu tenho feito isso? Ou o que tem prevalecido na minha casa, ou mesmo no meu grupo de oração, é a minha vontade? Eu tenho posto a vontade de Deus, ou é a minha vontade que eu tenho posto? Maria está nos mostrando o caminho para vivermos uma verdadeira comunhão eucarística, para sermos também nós, enquanto homens do texto, homens eucarísticos. Não basta que nós viemos hoje aqui para falar de Maria, mulher eucarística, mas que nós saiamos daqui hoje com a vontade, o desejo de também nós sermos homens eucarísticos. Que bom, quizá nós saíssemos daqui hoje com essa vontade. E aí eu disse que a gente tinha 3 nomes para a Eucaristia, né? Eucaristia, comunhão e hóstia. A hóstia é o sacrifício. A hóstia remete ao Cordeiro sem mancha, que no Antigo Testamento ele era oferecido em expiação dos pecados do povo, daqueles que o oferecia. Então, queridos e amados irmãos e irmãs, viver a Eucaristia é buscar o conhecimento de Deus na humildade, se deixando tornar-se em si mesmo uma ação de graça de Deus, para viver uma profunda comunhão, mas também oferecendo-se como hóstia. Hoje à noite, quando eu saí daqui, eu celebro lá em Ponta do Mato, já perto de Elmarim, e hoje à noite lá é a festa do Sagrado Coração de Maria. E essa festa do Sagrado Coração de Maria é exatamente celebrada porque está ligado ao Sagrado Coração de Jesus ao Sagrado Coração de Maria, onde também para Maria foi anunciado que o seu coração seria transpassado de dores. Deus não prometeu a Maria em nenhum momento riqueza, poder, glória, fazenda, dinheiro. Nada disso, nada disso. Infelizmente, as religiões e os religiosos têm descambado para essas práticas que não são divinas. Por isso que eu disse: cuidado, cuidado com as pessoas que distorcem a palavra de Deus. Precisamos abrir o nosso ouvido para ouvir e também o nosso coração para ser essa terra fértil de acolhimento dessa palavra e fazer brotar frutos. Diácono, como é que eu vou fazer isso? Eu vejo hoje uma igreja tão cheia de problemas, de dificuldades, como São Francisco. São Francisco não brigou com ninguém. São Francisco viveu a presença de Deus em si, devotadamente a Nossa Senhora, São Francisco de Assis. Então sejamos como ele. Não precisa que a gente brigue, não precisa que a gente arme confusão, mas precisa que nós sejamos como Nossa Senhora, que façamos a nossa parte, que nós demos o nosso fruto. Nossa Senhora nunca exigiu
para que ninguém desse fruto. Nunca reclamou de ninguém. Às vezes a gente, porque está participando da igreja ou de algum movimento, a gente se acha no direito de exigir que fulano e ciclano mude, seja diferente. Que eu seja diferente, que eu seja a mudança, que a mudança seja eu, e que isso não seja para que eu seja espelho, mas que Cristo seja o espelho, e que eu apenas seja o reflexo desse brilho, dessa luz que é Jesus, entende? Essa tarde é para isso, meus irmãos. Mergulhar nessa temática de Maria Eucarística é para que nós saiamos daqui banhados desse mistério e possamos ver essa graça em nós acontecer. E aí, Maria, ela vou usar aqui uma expressão que talvez até seja como para alguns como que uma heresia o que eu vou dizer, mas eu não vou ter medo de dizer. Maria, ela exerce um sacerdócio. Maria torna-se uma sacerdotisa, mas também você é sacerdote. Você também é. Nós se batizamos, nós recebemos os mistérios de filho, profeta e sacerdote. Enquanto sacerdote, nós precisamos ser como Maria, que oferece a hóstia viva que é Cristo. E esta hóstia viva que é Cristo está em nós. Assim como Maria ofereceu suas dores, também nós precisamos oferecermos as nossas dores. E são muitas dores que nós temos, não é verdade? Então, o momento em que eu venho para a fila da comunhão, eu recebo a Eucaristia, faço comunhão, recebo o chamado, gero Cristo em mim, e agora também eu ofereço esse Cristo. Ofereça esse Cristo em mim, nas dores que eu estou sentindo. Aí, para concluir, que eu já estou extrapolando o horário, é muito difícil, né? É muito difícil. Tenho 40 minutos para falar de um tema que é profundo. Maria Eucarística não é uma coisa para a gente vai em 40 minutos. Eu levaria aqui talvez meses, até para a gente trilhar nas encíclicas que os papas escreveram. Tantos papas escreveram na história sobre essa temática, tanto da Eucaristia como de Maria, mulher Eucarística. Não teríamos tempo para mergulhar nessa profundidade, mas eu quero terminar essa palestra com duas historinhas. A primeira história é dos bichos da floresta. Havia certa vez na floresta alguns bichos, alguns animais que ansiosamente esperavam a vinda de Deus. Deus ia chegar na floresta, e os animais, quando souberam que Deus ia chegar na floresta, ficaram todos animados e ficaram pensando o que iam oferecer a Deus naquele dia que Deus chegasse lá. Então o leão, que é mais forte, foi lá e fez uma caça, caçou um animal, preparou. Outro animal também forte foi lá, preparou uma caça para oferecer a Deus. E aí, na hora que Deus chegou na floresta, o animal mais forte chegou para Deus e disse: "Ô Senhor, aqui está o que eu tenho para te oferecer. Tu me deste força, eu sou o leão, o rei da floresta. Então aqui está os frutos do meu trabalho." E aí ofereceu para Deus um guisado de uma das caças que ele tinha feito. Deus recebeu aquela oferta do rei leão. Depois veio outro animal, esse já de médio porte, ofereceu também uma caça. E Deus
de igual modo também recebeu aquela oferta. Por último chegou um coelhinho, pequenininho. O coelho, ele não é caçador como os outros animais, não tem tanta força. E o coelho chegou e disse: Senhor, esses outros animais aí são dotados de força, são fortes, são bravos, eles conseguiram caçar e por isso trouxeram para você a melhor caça, o melhor guisado. Eu não tenho esses talentos, mas sabe, Senhor, dizem que a minha carne é uma das melhores caças que pode existir. Então eu quero oferecer a você o guisado da minha carne, da minha vida. E o coelho pulou para dentro da fogueira, e ali o coelho morreu, se deu assadinho para Deus. E o que fica para nós dessa história? Quando a gente olha, como é que a gente faz comunhão com Deus? Quem é que foi que fez mais comunhão com Deus? Foi o leão que deu uma caça? Ou foi o coelho que se doou? A segunda história diz que foi a galinha, né? A galinha também chegou, pegou uma bandeja de ovos. A galinha botou lá um monte de ovos no cesto e levou para Deus. Aí disse: Senhor, aqui estão os ovos para você. Disse que ovo é muito bom. Aí disse que o porquinho, né? O porquinho disse: eu não boto ovos, o que eu posso te dar, Senhor, é o bacon. E aí o porquinho também pulou para dentro da fogueira. Você está entendendo o que é ser uma mulher eucarística? Maria foi uma mulher da ação da graça de Deus e do conhecimento. As dores de Maria não a fizeram desanimar. As dores de Maria não a fizeram desistir. As dores de Maria não a fizeram abandonar o seu chamado. E é isso que hoje você está sendo conclamado, meu irmão e minha irmã. Depois de 16 anos de terço dos homens nessa comunidade, você que é desde a primeira geração, talvez você já esteja desanimado, talvez você já esteja desesperançoso, já talvez querendo desistir. O aniversário é para isso, é para que você tome uma injeção de ânimo. As palestras é para isso, para que você tome uma injeção de ânimo, e essa injeção de ânimo, ela venha do alto, ela vem através da Eucaristia. Por isso que hoje nós vamos culminar com a Santa Eucaristia. O final de tudo é a Eucaristia, que não é final, é o começo. É quando nós recebemos a palavra, o verdadeiro pão do céu, como disse João na leitura, que se fez carne e que se faz pão. Ele que é o pão que nutre para a vida eterna. Assim como Maria, singela, doce e pura, peçamos nós também que o Senhor nos faça singelos, doces e puros. Fiquemos em pé e cantemos. Singela, doce e pura, Maria de José, cantemos. Maria de José, Mãe terna e escolhida, Mãe terna e escolhida, és mãe real, és mãe leal, seu nome é Maria, seu nome é Maria de Deus. Mais uma vez, singela, doce. Vá pedindo isso para o Senhor. Maria Com a tua singeleza, que nós sejamos verdadeiramente do Espírito Santo. terna e escolhida, Eu sou o escolhido de Deus. Diga para você mesmo, assim como Maria. mãe real da fé, Eu sou o gerador do Espírito
lá no alto. Salve a Rainha, Mãe da misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, piedosa, doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E que as promessas de Cristo sejam em nós. Temos a canção de palmas a Nossa Senhora, ao Espírito Santo, que nos une, que nos torna uma só igreja. O filho dessa flor, seu nome é Maria Campeiro, seu nome é Maria. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos. No terceiro homem da nossa casa, olha os soldados para o céu.